Pai do Senhor, queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus. Mais uma gravação da nossa Escola Bíblica Dominical, Departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, no estado do Paraná. Iniciamos o segundo trimestre do ano de 2020. O primeiro trimestre foi muito abençoador com as matérias que estudamos e agora não será diferente. Vamos estudar mais 13 lições que vai trazer-nos conhecimento, vamos ser alicerçados na fé pela palavra de Deus. Esse trimestre nós vamos estudar a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São 13 lições que a nossa casa publicadora da Assembleia de Deus nos proporciona. O escritor foi o pastor Douglas Batista e vamos discorrer todo o assunto que Paulo escreve aos Efésios e também para a igreja do dia atual. Nós estamos reunidos, o presbítero Carlos também está conosco, superintendente da Escola Dominical aqui no centro de Londrina, no estado do Paraná, e queremos nesta gravação, nesta aula, trazer para você um subsídio para que você possa usá-lo quando for ministrar a tarefa. Carlos. Bom dia, paz do Senhor. Pastor Ronaldo, estamos iniciando esse novo trimestre. O trimestre passado já foi uma bênção, estudamos bastante a respeito da redenção humana, antropologia, o que Deus tem de propósito para com o ser humano. E agora nós vamos estudar a respeito, como o pastor Ronaldo já adiantou, a respeito da carta aos Efésios. Nós teremos aí 13 lições pela frente, todos os propósitos de Deus para a sua igreja, e nós vamos estudar hoje a lição número 1. A lição número 1 vai tratar de uma introdução geral a respeito da carta aos Efésios. Nós temos carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso textuário, ele está em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 2, e a verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, se notarmos, é uma sequência. Nós vimos o plano de Deus para o ser humano e agora nós temos o auge dessa redenção, que é a chamada da igreja do Senhor Jesus, inaugurada ali na cruz do Calvário, inaugurada no Pentecoste, fundada na cruz do Calvário. E a carta de Efésios é a melhor carta, o melhor texto de Paulo que nós temos, que ela compendia todos os propósitos de Deus para a sua igreja. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos. Por quê? Ela não trata de problemas da igreja, mas trata em si de tudo o que Deus espera, tudo o que Deus tem de ferramenta à disposição da igreja para que ela seja uma igreja vitoriosa, abençoada e transcenda este cenário aqui atual para a glória. Pastor Ronaldo, nós vamos ter 3 tópicos na lição de hoje. Apresentar a autoria e a data da epístola, quem escreveu a epístola aos Efésios, quando que ela foi escrita. Identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e também explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, pastor Ronaldo. Vejamos, a autoria e data. Porém, antes de falar sobre essa autoria, nós precisamos fazer aqui uma rápida reflexão a respeito da igreja em Éfeso. Éfeso era a capital principal da província da Ásia, né? Situava-se a 1,5 km praticamente do mar Egeu, e ela estava ali, era uma cidade portuária. Os escritores dizem que essa cidade tinha aproximadamente 250 mil pessoas. Outros escritores chegam a dizer que a cidade deveria ter em torno de 500 mil habitantes. Então é uma cidade muito grande, forte no seu comércio, forte ali nos trabalhos que faziam e também na religiosidade.
Na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai até a cidade de Éfeso com Áquila e Priscila e deixa-os ali e volta para a cidade de Jerusalém. Mais tarde, Paulo se dirige novamente à cidade de Éfeso e fica ali nessa terceira viagem missionária e fica ali por volta de 3 anos nessa cidade. Era uma cidade muito importante, todos os viajantes, todos aqueles que comerciavam passavam por essa cidade e era um ponto estratégico para a pregação da palavra de Deus. Ali, quando Paulo chega, ele encontra ali 12 discípulos, que ao perguntar a esses discípulos se eles eram batizados, eles disseram, não, nós somos batizados no batismo de João. E aí Paulo fala, e vocês foram batizados com o Espírito Santo? Ele fala, nós nem conhecemos o Espírito Santo. Né? Então Paulo ensina-os a respeito do batismo com o Espírito Santo, ora por eles e eles recebem o batismo e falam em línguas. Né? E a igreja se torna pungente, ela começa a crescer. Né? E isso, Paulo indo às sinagogas, pregando a palavra, houve uma certa recusa por parte da classe judaica em recebê-los. Então ele diz, já que vocês não querem receber a palavra de Deus, vou entregá-la aos gentios. E a Bíblia nos mostra, lá em Atos capítulo 19, que Paulo pregou esta palavra e as pessoas se convertiam. A cidade de Éfeso era uma cidade politicamente forte, mas também religiosamente bastante pungente e frequentava o templo que existia lá, que era o templo de Diana ou de Artemis, né? Ou Artemis, depende da pronúncia de cada um. E ali ele começou a ensinar e a dizer que aquele tipo de trabalho não provinha de Deus. E havia um comércio muito grande, muito forte naquela cidade, envolto nessa religiosidade. E com o pregar de Paulo, os artífices começaram a se converter ao Evangelho. E nessa conversão, eles queimaram em praça pública todas as relíquias que eles tinham e também os livros de magia que haviam, porque através dessa religião aprendiam a arte mágica ou a magia, né? E ali eles, convertendo-se a Cristo, destruíram-se em praça pública. Paulo foi acusado, né, de estar fazendo muita confusão na cidade. Levaram ele até uma reunião onde por volta de 2 horas praticamente, havia 2 discípulos de Paulo ali, Paulo não estava nesse momento, e por 2 horas toda aquela multidão que estava ali envolto de 25 mil pessoas, gritaram por 2 horas dizendo que Diana era a rainha daquela cidade. Né? E Paulo, depois desse episódio, ele se afasta dessa cidade, deixando ali na igreja as pessoas dirigindo, e inclusive a Bíblia nos fala que vários passaram por ali, inclusive até o apóstolo João, que foi um dos dirigentes daquela igreja. E aquela igreja cresceu. E agora Paulo, já preso em Roma, ele escreve esta carta aos Efésios. Esta carta, ela tem uma profundidade muito grande. Ela é quase igual ou equivalente à carta aos Colossenses. Só que aos Colossenses, Paulo dirige a carta a eles, mostrando Cristo como cabeça da igreja e enfatizando a divindade de Cristo. Aos Efésios, Paulo escreve esta carta mostrando a importância do corpo de Cristo, que é a igreja, e enfatiza a igreja como sendo o corpo de Cristo, sem deixar de citar, claro, o poder de Jesus, a forma como Jesus agia e a graça que ele derramava sobre a sua igreja. Então a maioria dos escritores vai nos falar que a autoria dessa carta, e sem dúvida é o apóstolo Paulo quem a escreveu. Tanto é que no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Né? Paulo significa pequeno, enquanto Saulo significa solicitado.
Então nós vemos já Paulo escrevendo com seus próprios punhos esta carta à igreja de Éfeso para mostrar a ela a importância da igreja de Jesus Cristo na cidade que estavam. Eles haviam rompido com a magia, rompido com a idolatria e agora estavam servindo ao Senhor. Na sequência, Carlos, nós temos aí a assinatura apostólica desta carta, né? Como que ele descreve isso? Pastor Ronaldo, o apóstolo Paulo, ele foi o que mais escreveu epístolas, né? Mais o que se dedicou para ajudar a igreja com suas orientações. Enfim, foi o que mais escreveu. São 13 epístolas. E Paulo, em todas elas, ele inicia a sua escrita mencionando o seu nome. Então ele começa dizendo Paulo. E normalmente ele também escreve servo do Senhor Jesus Cristo. Por que que ele fala Paula, né? Paulo? Por que que ele escreve Paulo e não Saulo? Paulo é o nome romano e Saulo é o nome hebraico. Paulo ele tinha duas cidadanias. Ele tinha uma por nascimento, por causa que ele nasceu no distrito de Roma, então ele tinha por direito a cidadania romana e ali ele teve o nome registrado como Paulo, e também a hebraica, que era Saulo, porque a sua mãe era judia. Então Paulo ele tinha dois nomes e duas cidadanias, e isto facilitou também na propagação do evangelho, porque ele era mais conhecido como Paulo nas regiões romanas, gentílicas, então ele utiliza a assinatura Paulo, servo do Senhor Jesus. Nós temos aqui um versículo, Romanos capítulo 11, versículo 13, que diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo, ele, a partir do chamado de Deus, ele se dedica aos gentios. E a partir desse momento, ele utiliza o nome que ele era mais conhecido nessas regiões, que era o nome de Paulo. Então, nas cartas também, da mesma forma, ele se autodenomina como Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Ele sempre coloca também, pastor Ronaldo, pela vontade de Deus, ou seja, Paulo, ele nasceu fora do tempo, vamos dizer assim. Ele não esteve na época do ministério de Jesus. E quando Jesus o chama, quando Jesus tira ele do mundo, dos costumes romanos, dos costumes judeus que não agradavam a Deus, ele, nascido de novo, o Senhor dá para ele uma chamada. Ele chama Paulo para o apostolado. E algumas pessoas naquela época, até mesmo dentro da igreja, líderes, não aceitaram Paulo se autodenominar como apóstolo. Porque eles tinham como apóstolo somente aquelas pessoas que conviveram com Jesus, que receberam orientação pessoal do Senhor, que viram a sua ascensão, enfim, algumas provas para que a pessoa viesse a ser apóstolo. Então, Paulo, ele sabendo do seu chamado, do seu apostolado, ele defende o seu ministério em todas, porque ele escreve pela vontade de Deus, ou seja, não pela vontade humana, mas sim pela vontade de Deus. Então a assinatura apostólica, pastor Ronaldo, resumindo, é o início da sua carta, quando ele menciona o seu nome e também já declarando pela vontade de Deus e não dos homens. Ele sempre reivindica esta autoridade apostólica dele, pastor Ronaldo. E depois nós temos aí também, pastor Ronaldo, no ponto número 3, falando da epístola aos Efésios, uma epístola da prisão. Por que será, pastor Ronaldo, epístola da prisão? É porque Paulo, ele estava agora preso em Roma, né? Ele se dizia que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Não porque ele estava preso em Jesus, mas ele estava preso por causa de Jesus, né? Ele estava em Roma, ele seria condenado mais tarde à morte, e ele não se desanimava com essa situação. Mesmo em prisão, ele
queria e buscava que a igreja crescesse e que a igreja estivesse forte em Cristo Jesus. E esta carta foi escrita provavelmente no ano 60, 62 depois de Cristo. E ela foi destinada, já no ponto 2, né, à cidade de Éfeso. Fizemos aqui já no princípio um breve relato dela, mas ela foi fundada praticamente no ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, né? E não é essa Ásia que nós conhecemos hoje, tá? A Ásia era um pouco menor, o território um pouco menor, chamado de Ásia Romana, tá? A extensão dessa área da Ásia era menor do que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Era uma cidade litorânea, nós já falamos sobre ela, e era pavimentada de mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era uma cidade muito rica, muito bonita, muito frequentada, né? E as pessoas iam lá também na cidade por causa do grande templo que tinha ali, né? Próximo dali ficava um estádio, na cidade de Éfeso, tinha próximo ao templo de Diana, tinha ali um estádio para corridas e arenas onde ocorriam lutas entre animais selvagens e também entre homens e animais, né? Que era o divertimento daquela época. E além disso existia lá um certo lugar onde se reuniam as pessoas para discutirem assuntos e também ter escolas onde se ensinava, onde se discutia o pensamento grego ali, né? Paulo esteve ali discutindo e ensinando também a palavra de Deus neste lugar. A religiosidade em Éfeso, né, nós já também comentamos que ali, tendo esse templo de Ártemis, ou Artemis, conforme alguns, né, Diana, que era considerada a deusa da fertilidade. E nesse templo existiam as sacerdotisas, que eram as prostitutas cultuais, né? E ali as pessoas frequentavam esse templo, compravam as suas relíquias, né? Adoravam a essa deusa Diana para ter para si um benefício, pensando que ela, como uma divindade, pudesse socorrer em todas as suas dificuldades. Assim era a religiosidade dessa cidade. E não poucas pessoas frequentavam, não só os moradores de Éfeso, mas os turistas que ali visitavam a cidade, também frequentando, trazendo grandes ganhos e grandes riquezas para aquela localidade, né? E o comércio, como já dissemos, era muito grande. Os nichos que eram vendidos em prata, em ouro, fazia com que aquela cidade se tornasse muito forte, e ali havia muitas pessoas interessadas para ganhar muito dinheiro vendendo esses nichos, para que o povo pudesse, na idolatria, deixar alguém mais abastado financeiramente. Como nós dissemos na introdução, quando ele chega na cidade, ele encontra 12 discípulos que só conheciam o batismo de João, mais nada além disso, né? Então, isso está lá em Atos, no capítulo 19, versículos 5 e 7. Em seguida, ele vai evangelizar os judeus nas sinagogas, lá em Atos, capítulo 19, versículo de número 8. Mas os judeus resistiram ao ensinamento do caminho, né, de Jesus. E aí ele deixa de ensiná-los, porque houve uma recusa, não quiseram escutar mais Paulo. Então ele aluga esse salão, como você mesmo disse, tá? E alugando esse salão, ele passa a ensinar. E esse salão era lá na escola de Tirano, né? Num lugar onde se reuniam para discutir pensamentos gregos. E Paulo aproveita essa localidade, aluga ali um pequeno local, e ali ele prega e ensina a palavra de Deus, né? E durante todo o tempo que ele ficou ali, ele ensinava, falava, e não eram poucas as pessoas que ouviam Paulo. E o que acontecia ali, eu quero que você dê sequência, Carlos, é que Paulo não falava só com palavras, mas com poder. E a manifestação de Deus era maravilhosa naqueles dias, né? Até lenços eram levados e aventais eram levados a Paulo, que quando as pessoas retornavam com esses
pertences, os enfermos eram curados devido ao poder da palavra, né, devido à autoridade que havia em nome de Jesus Cristo. Pastor Ronaldo, ali foi uma manifestação tremenda do poder de Deus, né? Vamos dizer assim. Como o senhor mesmo disse, até mesmo os lenços, né, os aventais eram levados, eram utilizados para expulsar demônios. O poder, né, a graça, o revestimento era tão grande que os sinais foram muitos e maravilhosos. Isso é em comprovação aquilo que Deus havia prometido, não somente para Paulo, mas também para a sua igreja, que o Espírito Santo comprovaria, vamos dizer assim, a palavra não saiu aqui, com sinais a pregação que eles fariam. Então, os sinais foram muito grandes, cura de enfermos, expulsão de demônios, para acompanhar a pregação do Evangelho, pastor Ronaldo. E até era necessário porque, devido à religiosidade do povo na deusa Diana, considerada a deusa da fertilidade, uma estatueta que tinha, se eu não me engano, 9 ou 10 seios que ficava à mostra para mostrar ali a amamentação, a produção, o cuidado nessa estatueta, era necessário que Deus agisse de uma forma diferente, mostrando sinais e maravilhas para que eles pudessem ver quem era o verdadeiro Deus. Exatamente. Né? E ali acontecia realmente muitos milagres. E as pessoas se convertiam e se chegavam aos pés de Jesus ao ponto de fracassar completamente os negócios do templo de Diana, que houve um grande tumulto ali, Carlos. Como o pastor Ronaldo, o senhor mesmo adiantou, as pessoas iam se convertendo, queimando aqueles artifícios, até mesmo os seus livros de magia, e realmente Deus, ele se entronizou naquele local com a pregação e com os sinais. Também nós temos ali, pastor Ronaldo, outros líderes da igreja que pregou, né? Exatamente, nós temos ali Apolo, temos ali Timóteo, temos ali Irineu e também João, né? O apóstolo João liderou aquela igreja. Né? E tem a saudação epistolar, né? Que ela é a mais breve de todas, Carlos. Isso, no caso aqui a saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Existem alguns manuscritos antigos, né, de muita importância, que omite a parte B do versículo 1, que diz a respeito dos Éfesos, né? Os antigos dizem assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, alguns manuscritos antigos omitem a palavra Éfeso. Então, a saudação epistolar é muito rápida. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. É isso. No terceiro ponto, já passando para o nosso terceiro ponto, nós temos aqui mais dois pontos dentro desse terceiro ponto. O primeiro é o propósito. Por que essa carta foi escrita? E o segundo, qual era a mensagem desta carta aos Efésios? Né? Eu vou comentar o propósito, em seguida o Carlos pode fazer comentar sobre a mensagem. O propósito dessa carta, ela não vai abordar nenhum problema específico da cidade em Éfeso, ou da igreja em Éfeso. Não há nenhuma citação de nenhuma dificuldade ali nessa igreja. Né? As ênfases que é dada a essa igreja sinalizam solução de certas questões práticas da vida. Porque Paulo, as cartas de Paulo, é interessante a gente estudar as cartas dele, que todas endereçadas às igrejas, elas se dividem em duas partes. Os primeiros capítulos se mostram de uma forma didática para mostrar a lei e como ela funciona. A segunda parte das epístolas, ele escreve para que se coloque em prática aquilo que ele ensinou na primeira parte de cada carta. Não foi assim, diferente, na carta para os Efésios. Os primeiros 3 capítulos se tornam uma parte didática, ensinando didaticamente o que era. E do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai mostrar como os cristãos deveriam se comportar e viver.
né? Então havia umas certas dificuldades, umas questões mínimas que é tratada já no segundo ponto desta carta, né? Porque eles vinham de um mundo helênico, de uma cultura grega, de uma possessão romana voltada para a idolatria. Então era necessário que eles praticassem e viessem a entender os propósitos específicos que Jesus nos deixou através dos seus ensinamentos, né? Então nós vamos ver 3 pontos aqui que eram ensinados. Primeiro, eles praticavam religiões e mistérios de magia. O segundo ponto, que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e a bebedeira, né? Mas que uma vez salvos pela graça, eles deveriam agora adotar um novo estilo de vida. E um terceiro propósito para a escritura dessa carta era uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, porque agora não havia mais separação étnica, nem religiosa, entre judeu e cristão, uma vez convertidos em Cristo Jesus. Eles deveriam agora saber que era um povo, que Deus tirou dessas 2 etnias, só posso usar essa expressão, né? Ele tira um povo, né, a sua igreja, para servi-lo em santidade. Então, rapidamente, o propósito seriam esses 3, né? Tirá-los da magia e das religiões da idolatria. Segundo ponto, tirar da imoralidade e bebedeira baseado na cultura que existia grego-romana. E terceiro, que eles deveriam viver em paz, em unidade, sendo cristãos judeus ou cristãos gentios. Na seguinte, nós temos aí a mensagem, que vai voltar sobre esses 3 pontos, Carlos. Exatamente, vai mostrar 2 pontos aonde nós temos aí o capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. Ele tem 2 temáticas na carta aos Efésios. Mostrar que Jesus Cristo é a cabeça, ou seja, ele é o líder, que ele é o Deus, né? Tanto para os hebreus, no caso aqui, tinha hebreus também nessa igreja. Claro que o domínio da igreja era gentílico, a maioria das pessoas eram gentias. Então, como o pastor Ronaldo abordou muito bem a respeito da idolatria, do templo que existia ali, e Paulo agora ele faz 2 temáticas. Ele mostra que Jesus é o cabeça e fala a respeito da igreja. E dentro desses 2 pontos, ele faz alguns desdobramentos. Ele fala a respeito da consumação do plano de Deus, ou seja, a redenção, aquilo que Deus preparou para o ser humano desde Gênesis, agora estava se cumprindo, que era a salvação em Cristo Jesus. Ele mostra também a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Isso nós podemos ver no versículo 13 de 1 Efésios, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, é a garantia de que Deus estava operando no meio deles, garantia de que isto que estava acontecendo era Deus manifestando no meio deles. Depois nós temos também outro desdobramento de Paulo, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, mostrando que o plano redentor de Deus não estava apenas garantindo para um ou outro povo, não somente para os hebreus ou para os romanos ou até mesmo os gregos, não. Aqui nós temos a garantia de que o plano de Deus, ou seja, a reconciliação do homem com Deus, estava direcionado para todo ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 16 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Que nós vamos ver agora no ponto número 4, elucidar esta revelação que Deus, séculos, mostrando para os profetas que haveria de vir a salvação e a unificação de um povo,
Ou seja, agora não tem mais hebreus, judeus, gentios, não tem mais romanos, não tem mais gregos, não tem mais Israel. Agora existe somente um povo, ou seja, o povo escolhido por Deus. Esse mistério oculto, esse mistério que agora é revelado é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, em Cristo Jesus não há mais diferença, não há mais nenhum tipo de divisão. Em Cristo somente há um corpo, a sua igreja. E essa igreja é constituída de gentios, de judeus, de todos os povos da terra. No ponto número 5, Paulo vem dizendo, no quinto ponto aqui, no quinto desdobramento, Paulo mostra um novo estilo de vida baseado nessa unidade. Ou seja, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Nós tínhamos ali em Éfeso aquelas pessoas idólatras, com costumes mundanos. Nós tínhamos hebreus também com costumes antigos. Então, agora, Paulo, através dessa carta, ele mostra que em Cristo Jesus nós temos um novo andar, nós temos um novo viver, nós temos uma nova forma de nos portar nesta vida, um novo estilo de vida. Efésios 4, versículo 3 vem dizer assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora nós não temos mais uma divisão de atitudes, uma divisão de forma de pensar. Não, agora o propósito é um só. Agora a unidade pelo vínculo, a unidade pelo Espírito. Agora nós temos a comunhão entre os homens e a comunhão com Deus, sendo vivificado pela operação do Espírito Santo. O autor coloca aqui que os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo também é mencionado por Paulo, justamente pelos costumes mundanos ali, pastor Ronaldo, de Éfeso, aonde tinha naquele tempo mais de 1000 mulheres ali, né, sendo sacerdotisas, prostitutas, aonde as pessoas faziam barbaridades. Até mesmo na entrada desse templo, onde tinham as colunas, ali já se começava a barbaridade, as práticas sexuais daquele povo. Então Paulo vem agora, a partir do capítulo 5, 21 até 6, versículo 20, a mostrar qual é a vontade de Deus para o homem. E nós sabemos que desde o princípio Deus deixou essa vontade. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, esposa com esposo, um relacionamento sadio, sem mácula, sem qualquer tipo de sujeira que o mundo oferece, mas uma vida de santidade, um matrimônio feliz diante de Deus com a sua vontade. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina. Veja que nós temos vários aspectos mencionados por Paulo. Fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Como comentamos, nós temos uma epístola, e também o pastor Ronaldo falou, que não tem nenhuma retratação, nenhum escrito de problemas encontrados, de defeitos, mas nós temos nessa epístola várias combinações da vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Então podemos afirmar, podemos concluir que esta carta serviu de base para a igreja primitiva, por conter ensinamentos fundamentais, não somente para a igreja no aspecto doutrinário, em si de como se portar diante de Deus, mas para os cônjuges, para as famílias, para os filhos, para as esposas. Enfim, é uma carta completa, pastor Ronaldo. Exatamente. E para encerrarmos, nós vamos ver que essa carta, essa epístola, revela um elaborado resumo da salvação em Cristo Jesus e também as suas implicações na vida cristã, né? Então, com isso, nós introduzimos aí o estudo desse segundo trimestre desse ano, né, que é a igreja eleita, baseado na carta aos Efésios, melhor dizendo. E aí nós vamos estudar mais 12 lições baseado nesse tema, né? Fica aqui o nosso agradecimento,
Que Deus possa ensinar-nos a cada dia e que a paz de Cristo seja em cada coração. No nome de Jesus.